Olá, eu sou o professor de filosofia, professor Ricardo, e hoje nós iremos discutir sobre a importância de se estudar filosofia. Inicialmente, começo com a minha experiência nos textos filosóficos, desde a minha graduação, onde nós fomos convidados a ler os clássicos da filosofia. Então, a primeira dica: quero estudar filosofia, leia os clássicos. E a segunda dica é ler os comentadores. Depois de lermos e nos aprofundarmos e fazermos aquela conversa conosco mesmo e com o texto lido, é necessário a socialização do conhecimento. Tenho aprendido nesses anos como professor e também em produção de algumas videoaulas e também em sala de aula de que quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos. Então, para se ensinar alguma coisa, nós devemos, no mínimo, ter lido os textos filosóficos. Então, uma dica de fundamental importância é se reconciliar com os livros. E aqui eu tenho um livro bem interessante, que é a Introdução à Filosofia, do Batista Mondin, onde ele vai apresentar os principais problemas filosóficos. O problema dos valores, que é o problema axiológico, o problema político, o problema ético, o problema histórico, o problema religioso, o problema que faz com que os seres humanos pensem, mas ao mesmo tempo nós não temos verdades absolutas fechadas, já que a filosofia é uma constante busca de conhecimento. Outro autor interessante que eu trago é um autor que me acompanha desde a minha graduação, que é o Giovanni Reale e o Dario Antiseri, que fazem justamente uma viagem à história da filosofia. Aqui nós temos a possibilidade de viajar desde a filosofia antiga até a filosofia contemporânea, entendendo quem são os principais autores, os principais pensadores, por que eles se tornaram clássicos, tendo em vista que as problematizações que eles se levantaram são pertinentes até os dias de hoje, e também nos ajuda a entender mais alargadamente as questões trazidas pelos clássicos da filosofia. Como assim, professor? Ou seja, quando nós pegamos uma obra clássica, ou seja, pegamos o Fédon de Platão sobre a imortalidade da alma, nós fazemos uma leitura sobre o pensamento de Platão. Mas quando lemos um comentador, o comentador também nos insere no contexto do filósofo e no contexto de que a obra foi escrita. Então, uma dica assim, muito importante, de fundamental importância, na verdade, é ler os clássicos, conversar com esses clássicos e depois, num segundo momento, conversar com os grandes comentadores. E nós temos excelentes comentadores no campo da filosofia. Outro aspecto importante é de que quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos. Isso eu tenho aprendido muito na sala de aula, ao expor o conteúdo e também em rodas de amigo, redes sociais, em vários locais onde a gente chega, começar a se questionar o que é a justiça, o que é o belo, o que é o bem, qual a existência, qual a intenção, ou então o que é a existência do ser humano. Dessa feita, as mensagens, tudo aquilo que nós aprendemos sobre filosofia, ele vai sendo concretizado na nossa mente. E a gente passa a viver, de certa forma, filosofando ou trazendo as ideias desses filósofos. Claro que aqui nós pontuamos uma distinção entre o estudante de filosofia, que é o professor de filosofia que professa algo, que professa as ideias de determinado filósofo, e o filósofo em si, que é aquele que constitui um pensamento autêntico, um pensamento autônomo, e ele passa justamente a influenciar as demais pessoas a partir do seu próprio pensamento, né, de sua autonomia, como já diz os filósofos já da modernidade também, no desenvolvimento de um pensamento autônomo, de autenticidade. Mas o primeiro passo para desenvolver a autenticidade é conhecer aqueles que já falaram sobre filosofia, aqueles que refletiram sobre a vida, aqueles que refletiram os principais problemas filosóficos. Por isso que em qualquer curso, né, universitário de licenciatura e também alguns bacharelados que a gente vai cursar, nós temos lá a filosofia. Quer seja ela aplicada à administração, quer seja ela aplicada ao jornalismo, quer seja ela na biologia, na educação física. Então a filosofia ela está presente em tudo, já que ela estuda todas as coisas
e ela é nada mais, nada menos do que a ciência dos porquês. Ela começa a investigar sobre todas as coisas. E daqui nós fazemos uma distinção entre os sofistas e o filósofo, na perspectiva, claro, socrática. Ao colocar a famosa frase "só sei que nada sei", o Sócrates estabelece o que é o filósofo. É aquele que reconhece constantemente a sua ignorância. Ele estuda. O filósofo Sócrates, claro que não escreveu nada, mas ao mesmo tempo nós percebemos nas obras de Platão e de outros pensadores que era alguém que estudava a vida, problematizava as coisas, se inquietava com a realidade. Estava espantado e admirado com a constituição da sociedade da qual ele estava inserido. E essa inquietação, essa admiração fez com que surgisse a filosofia. Diferentemente, mas ao mesmo tempo pontuando a realidade filosófica, nós temos Platão, que sintetiza a história da filosofia. Um bom aluno, um bom escritor, ele consagra a filosofia a partir das obras e agradecemos muito ao Platão. Então nós precisamos dessas duas características, do Sócrates, que questiona as coisas, assim também do Platão, que questiona as coisas, mas também escreve, sintetiza, porque isso faz com que as nossas ideias elas sejam mais claras e objetivas ao nosso pensamento. Quanto mais claro, quanto mais objetivo, muito mais fácil de explicarmos determinado conteúdo. Dessa feita, o reconhecimento de que somos filósofos, ou seja, filo, amigos, né, ou amigo da sabedoria, sofos, sabedoria, nós percebemos que nós nos distanciamos dos sofistas. Os sofistas são aqueles que priorizaram a educação na Grécia Antiga, mas uma educação direcionada para se chegar a um determinado fim, e esse fim não necessariamente seria a busca pela verdade, mas a permanência das verdades estabelecidas, ou então o esfacelamento das verdades através das verdades relativas. O homem é a medida de todas as coisas, dizia um grande sofista. E o homem, então, pode estabelecer verdades. E uma verdade hoje já não pode ser necessariamente uma verdade amanhã ou daqui a 10 anos. Já na perspectiva socrática, o ser humano tem dentro de sua alma, dentro de si, o conceito de verdade, o conceito de justiça. Então, nós precisamos aprimorar essa busca pela verdade existente ou pela verdade universal. O filósofo ele se inquieta com as realidades que são apresentadas a ele, mas ao mesmo tempo ele não vai produzir verdades que sejam relativas, mas vai buscar sempre o aprimoramento do seu intelecto, da sua alma, da sua razão, tendo em vista que muitos ou a maioria dos filósofos nada mais fazem do que explicar ou tentar explicar a realidade que os circunda por meio da razão, tendo em vista, claro, que outros filósofos vão pontuar também a questão dos sentimentos, a questão das emoções. Então, nós temos essa característica do estudo da filosofia e, ao mesmo tempo, um ponto motivador. É necessário, em tempos de fragmentação das verdades, ou então de opiniões rasas, onde nós, ou a maioria das pessoas buscam saber de tudo, porque nós somos enxovalhados com diversas informações, mas ao mesmo tempo somos pouco profundos. A nossa profundidade, ela acaba sendo rasa. Daí, a filosofia nos faz o velho convite de nos aprofundarmos nas nossas informações para produzirmos conhecimento. Um conhecimento que seja seguro, claro, um conhecimento que esteja alinhado ao favor da filosofia, sempre direcionado a essa busca da verdade, ou a busca do conhecimento. E não há outra forma senão conhecer o que os clássicos da filosofia já refletiram sobre determinado tema. Por isso que eles são chamados de clássicos, tendo em vista que todo clássico é aquele que permanece de geração em geração. Ou seja, os problemas levantados sobre a amizade, sobre o amor, sobre a política, sobre o bem, sobre o belo, sobre a educação, sobre a justiça, sobre a religiosidade, são problemas que perpassam desde os povos antigos até os contemporâneos.
Então nós percebemos que na filosofia os filósofos eles estão presentes mesmo em décadas ou séculos ou milênios posteriores. Não é à toa que existe um filósofo chamado Will Vernon, francês, que diz que o Platão e o Aristóteles são as bases do conhecimento filosófico, porque vez, hora ou outra, nós deixamos o Platão adormecido, depois ele acorda e traz ali as novas questões. As questões antigas trazidas por ele são justamente questões com novas roupagens que estão inseridas na nossa sociedade. Então espero que eu tenha contribuído um pouco para a reflexão sobre o que é a filosofia, o seu papel na história da sociedade e a necessidade, principalmente, de que se queremos conhecer a filosofia, devemos beber naqueles que já estudaram, tiveram mais profundidade do que nós, principalmente os grandes comentadores, mas, claro, lermos os clássicos, porque o clássico da filosofia é o alicerce, é a base da qual nos dará para que aprofundemos cada vez mais as nossas reflexões no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, ou seja, em todo o contexto social que nós estivermos inseridos. Então, até a próxima, nos veremos aí nos próximos vídeos de filosofia.